todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor, e ele voltou a dizer-lhes: "A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos." Portanto, Bernardo, estamos aqui nesta cena fantástica, não é? Depois da ressurreição de Cristo. Portanto, estamos no capítulo 20 do Evangelho de São João, não é? Sim. Versículos 19 a 23. E estamos a utilizar isto como introdução deste episódio da série Com Fé, acerca da confissão e pronto, que era suposto ser baseado aqui no livro Stand by Scripture, que tenho aqui na minha mão, do John Bergsma, em que ele relata... era um protestante que se converteu e ele relata várias coisas que eram obstáculos para a conversão dele e que, com base nas escrituras, foi ultrapassando esses obstáculos, não é? E nós já fizemos uma primeira parte deste episódio, que era suposto ser os 10 minutos, os primeiros 10 minutos deste episódio, uma introdução básica com que a Igreja acredita a propósito da confissão, não é? Mas acabou por ser uma primeira parte inteira e, portanto, estamos aqui na segunda parte do episódio da confissão. Não é? E pronto, e na primeira parte vimos o que é que a Igreja ensina acerca deste assunto, e hoje finalmente vamos chegar àquilo que devia ser o minuto 10 desse episódio, não é? Que é aqui o capítulo "Eu tenho uma confissão a fazer", do John Bergsma. Então, esta citação que nós lemos aqui no início vai ser uma citação central, não é? E que nós vamos comentar mais à frente, portanto acaba de ser aqui uma boa forma de introduzir isto. Mas o John Bergsma, ele era protestante e não era protestante a fingir, atenção, ele protestava mesmo. Estou a brincar. Estou a brincar. Isto, enfim, vocês, os nossos ouvintes já sabem. Piada amigável. Exato. Não é? Os nossos ouvintes já sabem que às vezes me estico um bocadinho com as piadas, não é? Mas, enfim, o que é que eu ia dizer? Esqueci-me. Ias dizer que o John Bergsma, que teve uma longa carreira de pastor protestante, fazia questão e tinha brio no cumprimento, no dia-a-dia da sua congregação, no cumprimento das Escrituras, e ele encontrou aqui uma passagem, numa das cartas católicas, na carta de São Tiago, encontrou aqui uma passagem, nomeadamente no capítulo 5, versículos 14 e 16, que ele diz neste capítulo, deste livro, ele diz que ele não estava bem a ver como é que ele ia conseguir implementar na prática estes conselhos de São Tiago. Como é que ele ia conseguir implementar na prática? Portanto, se calhar nós agora, Gonçalo, íamos ler aqui, eu vou ler aqui a passagem que o John Bergsma, enquanto pastor protestante, tinha dificuldade em implementar na prática na sua congregação. Então é assim. Diz então a carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14. "Algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja e que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem muito poder." Fim de citação. Isto é engraçadíssimo, não é? Porque, no fundo,
o que é que acontece aqui? Ele, para os que têm o livro vão poder ler, não é? Mas ele, no fundo, ele relata aqui vários casos particulares da experiência dele enquanto pastor, em que ele notou que esta questão da confissão dos pecados, a necessidade de confessar os pecados uns aos outros, não é? Como diz aqui São Tiago na carta, tinha uma diferença enorme, não é? E que ele próprio sentia a necessidade disso, não é? Que ele sentia a necessidade de se confessar a alguém. Mas não havia essa figura instituída, não é? Da confissão sacramental como há na Igreja Católica, não é? Exato, e ele notava em várias situações em que tentaram fazer isto em situações particulares, ele notava a diferença que fazia no próprio no combate a uma série de problemas, não é? Aliás, mesmo às vezes em coisas em que se está a tentar ajudar pessoas que sofrem de certos vícios, e assim, uma das coisas que se diz é que admitir é o primeiro passo para resolver o problema, não é? Sim. Portanto, isto acaba, esta questão de admitir os problemas que se tem e no contexto cristão, de uma forma mais particular, não é? Confessar os pecados a outra pessoa é algo que ele notou na sua experiência enquanto pastor, que tinha uma diferença enorme na maneira como as pessoas cresciam na fé e lutavam contra as dificuldades que às vezes temos, não é? Portanto, isto foi uma das dificuldades que ele sentiu na sua vida prática e que por um lado esta passagem confirmava essa experiência que ele teve em certas ocasiões, não é? Por outro, o estudo desta passagem e da vida da Igreja primitiva fê-lo ver que isto era prática comum entre os cristãos, que por questões por questões práticas acabou por desaparecer em muitas das igrejas protestantes, não é? E ele tentando ao máximo pôr em prática os conselhos em particular da Carta de São Tiago, mas do Novo Testamento em geral, não é? Houve aqui uma altura em que ele andava a tentar arranjar maneira de implementar isto na congregação dele, não é? E já agora o isto, para voltar aqui a recapitular, o isto é o versículo 16: confessai, pois, os pecados uns aos outros. Porque ele diz aqui no livro dele, na página 58, ele diz aqui que ele olhou à volta dele, olhou para a congregação dele e ele viu, diz ele, eu vi imensas maleitas, imensas doenças, quer físicas, quer espirituais. E havia falhas espirituais também na própria vida dele, da vida de John Bergsma. E ele dizia, como é que isto se poderia fazer? Ele dizia, não conseguia imaginar nenhuma forma prática de implementar a confissão dos pecados da minha congregação. Então ele dá aqui vários exemplos de ideias que ele teve. Ele diz, eu cheguei a ponderar passar o microfone à volta. Numa sessão aberta, toda a gente, não é? numa sessão aberta, não é? Mas no fundo, ele disse logo, os problemas dessa solução tornaram-se imediatamente óbvios. Muitas pessoas não estariam confortáveis em confessar os seus pecados à congregação inteira, não é? E além disso, não me digas. não sei como, não é? E ele diz aqui, e mais ainda, aqueles que estivessem muito confortáveis para o fazer, se calhar não deviam fazer, porque poderiam gerar escândalo, não é? Poderiam gerar escândalo se algumas coisas fossem ditas assim ao aberto, não é? E ele, no fundo, estava aqui um bocado a pensar, não é? Como é que eu posso fazer isto? E depois, nessa altura, pensou, se calhar faço grupos pequenos. Ele diz aqui, se calhar faço grupos pequenos. E ponho-os a falar uns com os outros? Sim, mas quer dizer, mas ele dizia assim, mas o problema de grupos pequenos a falar uns com os outros é que pode haver maus conselhos. Mas imaginar que há uma pessoa de um grupo pequeno, assim, mais... Assim, uma pessoa, por exemplo, que está arrependida de uma coisa que fez e diz a outra, olha, eu confesso a ti este pecado, e outra pessoa diz, isso não é um pecado. Ou seja, pode haver aqui um erro de maus conselhos, não é? De pessoas que até às vezes para desculpar os seus próprios pecados, podem dizer à outra pessoa, olha, isso não é pecado. Isso não é nada. Isso não é... E portanto também tinha que haver aqui... Ou pode haver o erro ao contrário, não é? Ou pode uma coisa não ser pecado e haver aqui alguém muito escrupuloso. Alguém muito escrupuloso, claro. Que coloca pecado em coisas que não são pecado. Que não são. Sim, ou então que transforma em pecados graves o que não é pecado grave, que é apenas um pecado venial, não é? E ele aqui também encontrou uma coisa muito interessante que ele diz assim, estou agora a citar o que ele diz, apenas num grupo em que existisse um nível muito alto de formação espiritual e maturidade e também um laço muito forte de confidencialidade, e ele depois põe aqui entre parênteses, tal como numa ordem religiosa, por exemplo, só nesse contexto é que a confissão dos pecados mutuamente poderia funcionar. Portanto, há aqui um aspecto que nós encontramos aqui na citação desta carta de São Tiago, Gonçalo, em que está aqui presente esta questão da experiência, porque vamos aqui voltar a ler o versículo 14, diz assim, se algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja. Ora bem,
Os presbíteros da igreja, Eu ia dizer, esta parte aqui, às vezes, pronto, está mais aqui nós vemos a instituição de dois sacramentos, não a instituição, mas vemos aqui a prática de dois sacramentos, não é? Temos a unção dos enfermos aqui, portanto, a parte da doença, não é? E temos na parte a seguir a parte da confissão. Portanto, temos os dois dos sacramentos de cura, mas pronto, aqui o foco hoje é a confissão, não vamos à unção sim, dos enfermos, não é? mas aqui é importante aqui esta passagem, porque São Tiago está a dar este conselho bom aos primeiros cristãos, está a dizer, chamem os presbíteros da igreja, para que eles rezem sobre a pessoa que está doente e para que perdoem os pecados. Ora bem, presbíteros, em grego, a palavra no grego original, significa os anciãos. O presbítero é um ancião. É a origem etimológica da palavra. Portanto, aqui está claramente Santiago a recomendar que a figura certa para exercer este papel de maturidade espiritual, de formação espiritual e de bom conselho é o ancião. Obviamente porquê? Porque a idade traz pergaminhos e muita experiência, não é? Portanto, há aqui claramente um bom conselho na carta de São Tiago para este dilema do John Bergsma de onde é que eu vou encontrar aqui a maturidade, onde é que eu vou encontrar aqui a experiência. Bom, vou encontrar isto nestes presbíteros da igreja. Pois, como agora se consegue perceber, hoje em dia usamos a palavra presbítero como sinónimo de padre, mas de forma etimológica, não é? Já está lá na raiz que o presbítero é um ancião, no fundo é um dos sacerdotes da igreja que no fundo conduz o povo e que tem a experiência para lhe dar bons conselhos, não é? E é engraçado porque ele conta aqui um bocado da experiência dele ao longo do tempo e ele até diz que ele ia preparando sermões a propósito de textos do Novo Testamento e ia seguindo os textos, pronto, conforme ia aparecendo, não é? E era uma coisa que ele estava assim até um bocado assustado, era quando chegasse a esta parte da Epístola de São Tiago, não é? Como é que ele ia dizer que o apóstolo dizia para as pessoas fazerem isto, para confessarem os Como é que pecados isso umas às fazia? outras e depois não ia dar uma forma concreta de fazer isto, não é? Claro, claro. Portanto, E é engraçado que ele... E ele diz aqui, Gonçalo, diz aqui também na página seguinte, a seguir a isso, ele também diz uma coisa muito engraçada. Ele diz a seguinte: incomodava-me que os católicos tinham uma forma de viver literalmente as palavras da Carta de São Tiago 5 e eu, como protestante, não tinha uma forma literal de viver isto, não é? E ele dizia que isso era especialmente irónico, diz ele, porque eu tinha muito orgulho, ao ser um protestante, não é? Em aderir ao sentido literal das Escrituras e criticava a Igreja Católica por abandonar muitas vezes esse sentido literal, que por acaso nem sequer é verdade, mas alguns católicos sim, mas não a Sim, Igreja como um todo, ele diz isso noutras... ele tem aqui outros capítulos em que fala dessa questão do sentido literal, não é? Também falámos nisso quando falámos de Nossa Senhora. Mas foi uma coisa que ele foi notando ao longo do tempo, não é? Esta questão dos católicos se agarrarem muito ao sentido literal. Sim. E ele depois também conta aqui a parte mais familiar dele, que ele cresceu numa família protestante e que o pai dele também gozava muito com o incenso e as campainhas da missa católica, que ele chamava supersticiosas. Mas é engraçado porque o pai dele respeitava muito não os católicos no geral, mas os capelães católicos, porque ele era capelão militar. Era capelão militar, sim. No exército e tinha verdade, vários sim. colegas, que eram sacerdotes, Na capelania militar, não é? Que eram católicos, não é? Sim, os que eram padres católicos, e então ele diz que ele se habituou a crescer com eles, a ir jantar lá à casa e assim, e que ele fez amizades com padres católicos, sim. Não é? Sim, tinha imenso respeito por eles, apesar de achar que a Igreja Católica globalmente estava errada em relação a estes assuntos. É isso, e depois no fundo, Gonçalo, aqui mais à frente no capítulo, ele depois começou a reler algumas passagens das Escrituras, nomeadamente aquela que tu usaste para começar esta parte 2, não é? Que é a passagem de São João, capítulo 20, naquela noite de domingo, em que Jesus diz aos seus discípulos, aos seus 11, diz: àqueles a quem perdoares os pecados ficarão perdoados e àqueles a quem os retiveres ficarão retidos. E no fundo isto gerava no John Bergsma essa tensão, não é? Porque fazia claramente perceber e pensar que Jesus tinha dado este poder de ouvir os pecados e de perdoar aos seus discípulos, não é? Mas depois faltava aqui um bocado esta questão: mas como é que eu passo dos 11 para os padres que estão vivos hoje, não é? Este é o dilema do protestante, não é? Como é que eu passo deste mandato ou deste carisma, deste dom que Jesus dá diretamente aos 11 apóstolos, como é que se passa para os dias de hoje, não é? Porque é que os padres de hoje teriam este mandato ou esta prerrogativa que, segundo as Escrituras, Jesus só teria dado aos 11 apóstolos. E aqui entra um pouco, diz o John Bergsma, entra um pouco aqui a figura
do cargo, ele depois vai a várias passagens do Novo Testamento, que não vamos agora também entrar em detalhe, Sim, que ele começou a reinterpretar. Referimos, não é? Sim, algumas delas nós por acaso já referimos quando fizemos o nosso episódio sobre o Papa, não foi? Em que nós fomos buscar esta questão de que havia um aspecto de hereditariedade, ou melhor, de sucessão, porque isto não é de pai para filho, não é? Mas havia aqui uma sucessão não biológica, uma sucessão de cargo eclesiástico, que vem desde o Antigo Testamento, não é? E o John Bergsma começou a ligar o 1 mais 1 e começou a perceber que realmente, se ele unisse esse mandato que Jesus dá aos 11 apóstolos ao aspecto sucessório da sucessão deste cargo, então faria imenso sentido que ainda hoje em dia os padres tivessem esse poder de escutar os pecados e de os perdoar em nome de Jesus Cristo, não é? Sim, é assim, escutar os pecados, toda a gente tem esse poder, não é? Agora há Sim, claro, exatamente. Estou a brincar, só perdoar é muito mais importante. Exato. Agora não, nem é, ou seja, é mais Cristo dá-lhes o poder, mas é Cristo que tem o poder de perdoar os pecados. Ele promete é que quando eles derem o perdão, não é? Cristo vai estar lá ele a dar o perdão, não é? Portanto, quem perdoa é Cristo, e o padre empresta no fundo traz até uma expressão que se utiliza, que é in persona Christi, não é? Portanto, sim, ele está na pessoa de Cristo, na pessoa de Cristo, não é? Portanto, ele empresta a mão para abençoar, não é? E empresta o resto do corpo para dizer as palavras da confissão. E é também interessante, Gonçalo, como ele depois vai também ligar isto ao papel de São Pedro, no fundo o primeiro Papa e ao papado em geral, quando ele volta a recordar aquela passagem muito importante para nós católicos de São Mateus capítulo 16, 18, 19, em que Jesus Cristo se dirige a São Pedro e diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No fundo aquela dualidade, não é? Do nome de Pedro ser Petros, que é em grego pedra também. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela, ou seja, o poder das trevas do inferno, não é? Nada poderá contra a igreja. Dar-te-ei, não é? Dar-te-ei a ti, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino do céu. E agora vem a parte importante: tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E esta questão do ligar-desligar, Gonçalo, quem ouviu o nosso episódio sobre o Papa, lembra-se que há este aspecto judaico, muito judaico da Primeira Aliança, do ligar e desligar, naquele papel de que o sacerdote também tinha em Israel o poder do ligar e desligar, naquele sentido de decidir, de acordo com os muitos rituais da tradição judaica, o que é obrigatório fazer e o que é que se pode relaxar. Este sentido do ligar e do desligar para os judeus está muito relacionado com o papel exclusivo do sacerdote judaico como intérprete das obrigações do povo de Israel, não é? E o Bergsma depois começa a ligar isto tudo, não é? Começa a perceber: espera lá, esta passagem de São Mateus, de que o que Pedro ligar na terra é ligado no céu e vice-versa, está relacionado também com o perdão dos pecados, porque as passagens são praticamente paralelas, não é? Com esta questão de Jesus ensinar aos 11: os pecados a quem retiver serão retidos, os que perdoar serão perdoados, não é? Isto é a mesma estrutura frásica, não é? E salta à vista uma proximidade enorme entre estes dois conceitos, do ligar-desligar e do perdoar-reter, não é? É muito interessante. E o Bergsma dá-se conta disto. E começa a juntar 2 mais 2 e começa a pensar: mas porquê que os católicos têm a sorte de ter uma forma de executar isto todos os dias, se quiserem, não é? Livremente, têm um acesso sacramental a este grande ato, não é? De confessar os pecados e de eles serem perdoados, não é? E ele vai começando a juntar 2 mais 2, não é? Vai começando também a questionar onde é que estará realmente a verdade bíblica, não é? Será que os católicos têm razão? E depois também havia outras passagens, havia o Isaías 22, não é? Que justificava esta questão da hereditariedade, havia aquelas, por exemplo, já no Novo Testamento, não é? Quando tem que eleger outro para o lugar de Judas, não é? Portanto, no fundo é um cargo que quando a pessoa que ocupa esse cargo perde o cargo ou morre, não é? Outro vem para o lugar dele, não é? Portanto, este poder é dado aos apóstolos, esta hereditariedade, não é? Sim, exatamente. Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé.
Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? E depois há aqui uma coisa interessante que, por acaso, eu já tinha lido isto no Antigo Testamento, mas na altura não processei, mas ele chama a atenção para isto, que é uma coisa engraçada, não é? Que ele diz que esta questão do perdão dos pecados já estava expresso nas tradições judaicas e na Antiga Aliança. Sim. E é engraçadíssimo. Em particular aqui num livro do Antigo Testamento que toda a gente acha extraordinário e interessantíssimo, não é? E não é de todo o livro em que mais pessoas desistem de ler a Bíblia. É um livro duro. Não, mas agora, brincadeiras à parte, não é? É um livro difícil de ler, mas que quando se tem... mas que é fundamental para se perceber imensas coisas no Sim, Novo é uma Testamento. mina de ouro onde podemos ir à procura Sim. daquelas raízes, não é? Da nossa fé que já Exato. estão presentes na Panaliança, não é? É que normalmente tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é esquisito, herda de alguma forma, ok, não digo tudo, mas muito daquilo que é estranho ou esquisito, herda de alguma forma daquilo que está a acontecer aqui no Levítico, não é? E se nós lermos o Levítico sem esse contexto, sem a visão do Novo Testamento, pode ser, como estavas a dizer, Bernardo, um livro árido Árido, não é? e difícil de ler, não é? Mas se lermos com esta intenção de, ok, isto, muitas das coisas que aqui estão são uma prefiguração, são uma imagem daquilo que vai acontecer na Nova Aliança. Se lermos Exatamente, Gonçalo. Exatamente. com essa atenção... E eu até diria de uma outra forma, que complementa o que tu acabaste de dizer, que é, se eu usar o Novo Testamento como a chave de interpretação do Antigo, eu vou encontrar lá tesouros sem fim. Vou encontrar lá coisas que fazem imenso sentido. Exato. Enquanto que ao contrário não é tão óbvio. Ao contrário não é tão óbvio. Exato. Depois tem outras coisas... No Levítico depois também outras coisas que já não estão atuais, que eram específicas do povo de Israel. Que foram superadas. E que na Nova Aliança foram superadas. Sim. Há certas coisas que nós não cumprimos. Não é que não cumprimos, nós não estamos vinculados a elas. Sim, a parte penal, não é? Ou seja, o Levítico Sim. tem todo um corpo de direito penal, não é? Sim, mas acho que não vale a pena irmos por aí agora. Senão assim seria... Bernardo, queremos manter este episódio com duas partes. Temos de continuar aqui sempre em frente. Então, Gonçalo, Exato. lê lá então a passagem que é aqui bastante pertinente para esta questão do perdão dos pecados, a passagem do livro do Levítico, capítulo 5. Exato, ele diz aqui uma coisa interessante, que é, capítulo 5 do Levítico. Quando alguém é culpado de um destes delitos, portanto, eles já tinham dito algumas coisas que eram pecado antes, deve confessar em que pecou. Depois, apresentará ao Senhor... Aliás, deve confessar em que pecou, confessar a quem, não é? Já se vai dizer, não é? Se vai dizer, se confessa, tem que confessar a alguém, não é? Claro. Depois, apresentará ao Senhor, como reparação pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma ovelha ou uma cabra, em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele o rito de expiação do seu pecado. Portanto, eu na altura não tinha reparado nisto, mas vê como já está aqui uma coisa que mais tarde se vai tornar... já aqui é um antecedente daquilo que vai ser o sacramento da confissão, não é? Portanto, a pessoa vai lá, confessa os pecados, oferece alguma coisa como alguma coisa como forma de reparação, não é? Que é, neste caso acaba por ser aqui o gado, não é? Ainda bem que nós já não temos estes costumes, Bernardo. Ainda bem que isto foi abolido. Já imaginaste, cada vez que ias à confissão, tinhas que levar uma ovelha... Uma ovelha ou uma cabra, estávamos tramados, não é? E coitados Não, mas é muito interessante ver aqui também, Gonçalo, que há aqui uma trajetória de aprendizagem espiritual, não é? Ou seja, na Antiga Aliança, o povo de Israel apaziguava a justiça divina através destes serviços de animais, não é? E ao mesmo tempo ajuda a ver a seriedade do assunto, não é? Sim. A seriedade do assunto. Não, claro, sem dúvida nenhuma. Sim, isso é verdade. De uma ovelha não é uma coisa... Sim, claro, não é uma coisa leviana. Para é? este povo não é uma coisa leviana, não é? Tinha uma importância enorme e consequências na própria vida, não é? No próprio gado que eles tinham, não é? Agora, o que é interessante aqui reparar é que nós, na nossa primeira parte deste episódio, Gonçalo, nós explicámos que havia na Igreja Católica 3 formas principais de penitência.
O jejum, que no fundo é uma maneira de nós dizermos que colocamos o espírito acima do corpo, não é isso que é o jejum? Ou seja, as necessidades do espírito estão à frente das necessidades do corpo. Não é desprezar o corpo, não é morrer à fome, não é nada disso. É priorizar aquilo que é do alto à frente daquilo que tem a ver com coisas terrenas, como nomeadamente a alimentação, não é? Essa é a beleza do jejum. Por outro lado, a oração como diálogo com Deus, que é muito importante também, e é um gesto muito importante que entra nesta penitência cristã, e sendo que a Jesus Cristo é muito mais agradável este tipo de penitências do jejum e da oração do que essas antigas penitências que Israel fazia, não é? E por fim, a esmola. A esmola como eu privar-me de bens materiais a favor dos mais desfavorecidos, daqueles que não os têm, não é? E também a favor do culto a Deus, também daquilo que é agradável aos olhos de Deus. Portanto, estas 3 formas cristãs de penitência, podemos ver claramente que são já muito mais sofisticadas, bonitas e superiores do que as penitências que eram feitas no tempo de Israel, não é? Mas como dizias, Gonçalo, já no tempo de Israel havia esta marca da gravidade do pecado, não é? Sim, sim. E da necessidade de reparar o pecado, não é? Sim, e finalmente este ponto com que esta passagem termina, não é? Este versículo Esse é o em mais que ele diz, importante, exato. sim, em que ele diz, e o sacerdote fará por ele o rito da expiação do seu pecado. Portanto, repara que já aqui na Antiga Aliança, no Levítico, temos este sacerdote como intermediário, não é? Entre o povo de Deus e Deus, não é? Portanto, é interessantíssimo, é interessantíssimo. E ele diz que isto ajudou um bocadinho também a compreender esta questão Claro, e repara uma coisa, e para quem... desta figura. E, Gonçalo, o nosso amigo cético, agnóstico, ateu, etc., chega a esta altura, ele diz assim... Bom, aqui o cético depende de que tipo de cético, não é? Pode nosso- ser cético de coisas diferentes. O nosso crítico acerca do cristianismo chega aqui e diz assim: olha lá, então vocês já perceberam que é muito mais agradável rezar e é muito mais agradável fazer jejuns e etc., em vez de estar a fazer essas coisas que este cético acha que são tolices, não é? Que estão no Antigo Testamento. Porque é que vocês estão tão preocupados com o livro do Levítico? Porque é que isso vos interessa? E é muito importante nós termos presente isto, porque quando a pessoa nos diz que não precisa de mediadores para se confessar, e nós dizemos, olha que não, porque o sacerdote é indicado por Jesus para ser aquele que perdoa os pecados, ou que os retém, não é? Quando Jesus Cristo diz que não veio alterar aquilo que foi revelado a Israel por Yahvé, é porque Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, Deus Filho. É o mesmo Deus que guiou o povo de Israel dentro dos primórdios, nestes passos de bebé e de criança, em que a fé vai amadurecendo, é o mesmo Deus que se faz homem em Jesus Cristo. E, portanto, faz todo o sentido que nós, como cristãos, vivamos a nossa fé tendo sempre como pano de fundo a Antiga Aliança. A Antiga Aliança está lá para trás, é como a nossa infância, não é? Nós não ignoramos a nossa infância, nós hoje em dia somos adultos, já não somos crianças. Mas nós não apagamos da nossa memória as bonitas memórias que temos da nossa infância, não é? Faz parte de quem nós somos. E por isso, Sim, entender como é que isto começou e é eventualmente essencial. alguns castigos que foram necessários para Também. nós desenvolvermos a disciplina Certo. Necessária para hoje em sermos adultos. funcionais. Certo. Portanto, é muito bonito nós vermos como o papel que o sacerdote judaico tem no rito de expiação é precisamente os primórdios do papel que o nosso padre aqui no nosso bairro tem, para a nossa paróquia tem, para ouvir os nossos pecados. É o começo desta história que vai desembocar no nosso padre da paróquia, não é? E aqui há um detalhe interessante também, Gonçalo, que é, não só o sacerdote era aquele que expiava, através de um rito adequado, os seus pecados e os pecados da sua congregação, mas também era o sacerdote que determinava, em função do pecado cometido, qual era o sacrifício adequado. Tal e qual como hoje em dia no confessionário, é o padre que determina a penitência que levas para casa, não é? É interessante, não é? Uhum. Por acaso há uma coisa interessante também, agora que estamos a falar desta questão da existência do sacerdote como intermediário, não é? Nós estamos no grupo de jovens onde eu costumo ir, nós estamos agora a ver a história de Saúl e de Samuel e do rei David, e é interessante porque há lá uma situação, eu agora não me lembro da passagem ao certo, mas deve ser fácil de encontrar, não é? Em que Saúl, como não está lá o sacerdote para oferecer o sacrifício antes da batalha, ele decide
ele próprio ir oferecer o sacrifício e ele depois é castigado por isso. Depois Deus Porque fez castigou. o Porquê? Porque ele não é ele que tem... Não é ele que é o sacerdote. Não é ele que é o sacerdote, não é ele que tem A prerrogativa. a capacidade de ser este mediador. Sim. E eu na altura, quando nós estávamos a falar sobre isto, eu lembrei-me de um exemplo que isto seria um bocadinho como tu estás para ir à missa, o senhor padre por algum motivo não aparece, então tu vais lá à frente e fazes tu a missa. Quer dizer, isto é gravíssimo, não é? Seria uma situação gravíssima se fosses fazer esse simulacro, não é? Claro. Mas foi um bocadinho o que Saúl fez neste contexto. E depois é castigado por isso, não é? Porquê? Porque, lá está, porque tomou para ele aquilo que não era... Não era ele. Ele não tinha o mandato para ser este intermediário. Claro. É interessantíssimo. Agora, Gonçalo, chegados aqui à parte final desta parte 2, acho que é interessante também percebermos que, para além das passagens do Antigo e Novo Testamento que nós referimos, que sustentam a doutrina católica do sacramento da confissão, nós também temos os padres da Igreja, o testemunho daquelas figuras de grande autoridade na Igreja grega e na Igreja latina, que atestam a antiguidade da doutrina católica. E se calhar acabámos este nosso encontro com 3 citações que o John Bursma faz neste capítulo dele, começando aqui pela primeira do Bispo de Roma, do Bispo Clemente, uma das cartas de Clemente que rondará do ano 80, do primeiro século. Ou seja, é interessante porque esta carta é tão antiga que até poderá até ser anterior ao Evangelho de São João, poderá, eventualmente. Primeiro século. E então o que é que diz Clemente, Bispo de Roma? Diz o seguinte: os apóstolos pregaram pelos campos e pelas cidades. Nomearam os seus convertidos mais recentes. Testaram-nos à luz do Espírito para serem bispos e diáconos dos futuros crentes. Os nossos apóstolos sabiam, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que iria haver conflito neste ofício de bispo. Por essa razão, depois de terem recebido o conhecimento perfeito, aqueles que foram mencionados, não é? Portanto, estes primeiros convertidos, e também se foi definido que foi-se planeado que, caso eles morressem, outros homens seriam provados para os suceder no seu ministério. Ou seja, esta citação aqui de Clemente de Roma mostra-nos a seleção por parte dos apóstolos de homens de vida virtuosa, até podiam ser convertidos de forma recente, desde que fossem testados pelo Espírito, o que quer dizer, desde que provassem a sua maturidade e a sua convicção e a sua força de recém-convertidos ao cristianismo, e que depois eles seriam feitos bispos e diáconos. Sim. Estamos Agora a aqui ele Clemente... estivesse a aconselhar os convertidos mais antigos, não é? Portanto, se calhar convinha... Desculpa, eu estava a traduzir aqui mal. Earliest, depois eu disse recentes. Não, desculpa, traduzi mal. Ele diz... Eu acho que traduziste bem, mas agora no Não. comentário é que troca. Os primeiros convertidos não são os mais recentes. São os primeiros, aqueles que já tiveram mais anos de ministério. E estes é que vão ser os bispos e os diáconos dos futuros crentes, não é? Portanto, temos aqui claramente, Gonçalo, uma evidência documental da prática da ordenação diaconal e da ordenação episcopal, não é? Sim, e da sucessão, não é? E da sucessão. E é engraçado ele dizer que sabia que ia haver problemas nisto, não é? Porque ele diz aqui que Cristo já sabia que ia haver conflitos. Sim, que isto ia ser difícil. Do cargo do bispo, não é? E pronto, e vemos isso ao longo da história, não é? Não é preciso... Sim. A nossa próxima citação dos tempos apostólicos, disparado, dos tempos patrísticos, é aqui do outro padre da igreja muito importante, que é o padre Santo Irineu de Leão, que é o autor do livro Contra as Heresias, e é daí que nós vamos citar aqui. E diz ele o seguinte, é uma pequena citação, diz o seguinte: estamos em posição de listar e de numerar todos aqueles que foram instituídos bispos pelos apóstolos e pelos seus sucessores através dos tempos até aos nossos tempos. Ou seja, Gonçalo, Santo Irineu está a referir-se aqui a algo que se chama a sucessão apostólica, não é? Sim, que é esta ideia de que esta autoridade, não é, passa de bispos para bispos, ou seja, começou em Cristo, não é? Que ordenou os apóstolos e os apóstolos ordenaram os bispos, e o que ele está a dizer é que há uma ligação contínua entre essa ordenação inicial, não é, e os tempos dele. Sim. Não é? E que nós acreditamos que se mantém na Igreja Católica pronto, e há outras igrejas que também têm esta sucessão apostólica, não é? Por exemplo, o caso dos ortodoxos, mas nós acreditamos que se mantém até aos dias de hoje. Sim.
Não é? Sim. E é daí que vem a autoridade, ou seja, para a maior parte dos sacramentos, é daí que vem a autoridade e a validade da ordenação do ministro, não é? Para poder executar esse sacramento. Senão Sim. não teríamos isso, não é? E aqui uma última citação da patrística, já uma patrística mais tardia. Vamos aqui citar o Papa São Gregório Magno. E aqui estamos ali em torno do ano 500 da nossa era. O Papa São Gregório Magno comenta aquela passagem que já leste, Gonçalo, de São João, capítulo 20. E o comentário que faz este Papa é o seguinte, portanto, ano 500. Os apóstolos são demitidos aos poderes da Suprema Cátedra do Julgamento, de forma que, no lugar de Deus, eles podem reter alguns dos pecados dos homens e perdoar outros. O seu lugar na Igreja é detido pelos bispos. Ou seja, os bispos hoje em dia têm os lugares, ou seja, o que ele está a querer dizer é que os bispos hoje têm o lugar que os apóstolos tinham no templo apostólico, na era apostólica. Os bispos hoje, diz aqui este Papa, recebem a autoridade para ligar, lá está aqui a questão do ligar-desligar, para ligar quando eles são admitidos a este cargo de governo da Igreja. No fundo, aqui este Papa está a explicar, ao longo da tradição da Igreja, que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Têm o poder para reter pecados ou para os perdoar. E para ligar e para desligar. E sentam-se nessa cátedra do julgamento, não é? No lugar de Deus, nomeados por Deus, indicados por Deus para cumprir esse papel tão grave e tão importante. Exato. Depois aqui o John Bergsman, no final, já no capítulo dele, estamos aqui na reta final, faz aqui ainda algumas observações muito interessantes de comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, quando ele, por exemplo, refere que na Antiga Aliança os escribas e fariseus dizia-se que, entre aspas, se sentavam na cátedra de Moisés, mas Tinham Jesus, também a autoridade para ligar e desligar, não é? tal e qual, mas Jesus substitui a cátedra de Moisés pelo que Jesus chama os tronos dos apóstolos. Podemos encontrar estas referências de Jesus aos tronos dos apóstolos, que no fundo são as sés episcopais, chamaríamos hoje, não é? Encontramos essa referência, por exemplo, em São Mateus, capítulo 19, 28, e claro, naturalmente, esta questão dos tronos, que Jesus refere como sendo tronos dos apóstolos, tem ligação àqueles tronos da casa de David, não é? Que nós encontramos, por exemplo, no famoso Salmo 122, não é? Tronos da casa de David, não é? No fundo, onde se sentam aqueles que interpretam a lei de Moisés, não é? Os escribas dos fariseus. Que agora na nova igreja, na nova aliança para Jesus Cristo, não é? São primeiro os apóstolos, na era apostólica, e depois os bispos, seus sucessores. Muito bem. O que é que nos falta aqui dizer mais, Gonçalo, aqui deste capítulo do John Bergsman? Mas estamos mesmo na última página. Vou saber se há aqui alguma coisa digna de referência antes de encerrarmos. Depois o John Bergsman faz apenas um resumo, que eu acho que não vale a pena estarmos a fazer agora, mas ele no fundo depois faz um resumo em 2 parágrafos aqui deste capítulo dele. Mas no fundo o que é interessante, Gonçalo, aqui destacar é precisamente aqui o percurso pessoal deste professor norte-americano John Bergsman, que começou por ser protestante e que acaba por ser católico, e a forma como ele, mais uma vez, ficou pasmado pelas escrituras, não é? Que é o título do livro dele, não é? Como é que ele, lendo as escrituras, se percebeu de que o caminho ia na direção de Roma. Que o caminho... E começou de um ponto de vista prático por perceber a importância da confissão dos pecados, certo. Não é? Mesmo fora do âmbito, diríamos, sacramental, não é? Porque neste caso pronto, estando fora desta, não havendo um ministro ordenado, não é? Validamente ordenado, não é uma confissão sacramental, mas tem algum valor na mesma, e ele percebia na prática esse valor, não é? E depois foi-se deparando com estas passagens das Escrituras em que esta prática era aconselhada e incentivada, não é? E queria fazer isso também e não arranjava maneira, e depois tinha assim aquela gostava-lhe ver que os católicos tinham arranjado uma solução para fazer isto. Funcionava. E ele não tinha. Uma solução que funcionava, não é? Funcionava, não é? É irritante, não é? Para ele era irritante isso. Sim, e depois acabou também por descobrir que isto não só estava nas Escrituras, como os católicos tinham uma solução para isto, e além disso também estava presente já de alguma forma no Antigo Testamento. E a Igreja Primitiva, aqui através destes padres da Igreja que nós aqui citamos, já o fazia, e portanto, no fundo, aquilo que a Igreja Católica faz hoje em dia, e neste caso em particular também, acho que os ortodoxos também têm confissão válida, não é? Embora, bom, não vamos agora entrar aí em detalhes, em minúcias, mais... minúcias bizantinas, mas... literalmente bizantinas, essas minúcias. Bizantinices, não é? Bizantinices, não, nesse caso sim, literalmente. Exato, não vale a pena entrarmos por aí agora, que isso seria outro episódio.
Mas ele viu que estas igrejas conseguiam fazer isto e pronto, e depois por estas e por outras coisas que ele descreve no livro, ele acabou por se tornar católico e pronto. E deixa-me dizer aqui mais uma coisa, Gonçalo, aqui um bocado também assim à laia de conclusão. Nós já o dissemos no passado, noutros episódios da série Com Fé, mas o mundo académico recente que estuda o Novo Testamento, autores como o Brand Peter ou o John Bergsma, que nós temos citado várias vezes, estão a desenterrar a simbologia e o património israelita da Antiga Aliança para nos ajudar a compreender a Nova Aliança. E essa tendência do mundo académico, a mim pelo menos tem-me surpreendido muito, eu sei que também a ti, Gonçalo, que nós falamos muito sobre isto, não é? E se repararem, no episódio que fizemos sobre o Papa, também houve essa tónica de fazer a ponte entre a Antiga e a Nova Aliança. Neste episódio sobre o Sacramento da Confissão. Num episódio próximo que iremos fazer acerca do sacerdócio. E ainda em episódios futuros que iremos fazer sobre as raízes judaicas de Nossa Senhora, da figura da Mãe do Salvador, nós vamos encontrar precisamente esta constante referência às pontes entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque, na verdade, estas pontes, que já lá estavam desde sempre, não eram um tema, digamos, tão na berra, podemos dizer assim, ou tão estudados pelo mundo académico, como estão a ser hoje em dia este tipo de temas, este tipo de pontes para as raízes judaicas da nossa fé. E por isso não se admirem os nossos ouvintes que nós vamos, acerca de outros temas da série Com Fé, vamos aqui fazer a arqueologia da Antiga Aliança, que é fascinante. Eu acho do fascinante. Antigo Testamento e do contexto da... Fascinante, absolutamente incrível estudar o Antigo Testamento e perceber estas pontes e a profundidade das raízes da nossa fé, não achas? Acho que sim. Aliás, o primeiro contacto que eu tive com esta ideia foi através do Scott Hahn. O Scott Hahn Sim, é verdade. É também outro convertido. Era protestante e converteu-se ao catolicismo, e ele fala muito deste tema como a Antiga Aliança presente no Antigo Testamento. Fala do tema da aliança, como é que a aliança de Deus com os homens vai evoluindo do Antigo Testamento até ao Novo, e como é que aquilo que está no Antigo Testamento só se entende, é uma imagem e depois entende-se é um tipo, como deve ser quando, é tipologia, sim, não é? Quando se vê a nova aliança no Novo Testamento, não é? E o Scott Hahn foca-se muito nesta parte do que está no Antigo Testamento, e depois estes académicos mais recentes, como estavas a dizer, o Brand Peter e outros, vão complementar isto com estes estudos recentes da arqueologia que nos vão dar o contexto judaico, não é? Pistas novas para compreendermos, não é? Sim, porque depois há o contexto judaico fora do Antigo Testamento. Ao do Antigo Testamento, depois há o que está por fora, Gonçalo, que acaba por enriquecer muito isso. Se formos ver bem o que estes historiadores do Novo Testamento estão a fazer, é o que qualquer historiador profissional deve fazer, não é? Que é contextualizar os acontecimentos, não é? Localizar as personagens, como Jesus Cristo, no seu contexto e na sua época, porque senão vai-nos passar ao lado, ou pior ainda, vamos interpretar o que Jesus está a dizer à luz de conceitos contemporâneos, o que é uma asneira de todo tamanho, não é? E vamos perder o significado original das palavras. Sim, e é engraçado, sem querer estar a alongar demasiado, porque já estamos aqui a querer terminar este episódio, não é? E não pode ir para uma terceira parte, hein? Isto vai ficar por aqui, vai ficar por aqui. Uma das coisas que o Scott Hahn diz é que esta ligação do antigo com o novo era aquilo que ele via nos padres da igreja quando lia os sermões deles. Ou seja, a maneira como eles pregavam. Certo, como eles citavam, era, não é assim? Era fazer esta ponte bonito, entre o Antigo e o Novo Testamento. E dos únicos sítios onde ele via isso, é engraçadíssimo, era quando ele começava... Ele às tantas ele contou uma história que começou a ler um livro que eu por acaso tenho, mas nunca li, que se chama Introdução ao Cristianismo do Padre Ratzinger, não é? Sim. E ele dizia, este tipo é igual, pensa da mesma maneira. Ou seja, ele dizia, ele estava impressionadíssimo com isto que os padres da igreja faziam, então ele começou a tentar fazer os sermões dele, ainda enquanto pastor protestante, desta forma, a ligar o Antigo ao Novo Testamento. Ele começa a ler este livro do Cardeal Ratzinger, que acho que na altura era Padre também é assim. Ele repara que também é assim, não é? Ele vê aquilo e ele diz: epá, este tipo pensa igual a mim, mas melhor. Mas melhor. Foi infectado pelo vírus Ratzinger. Já não sai mais. Mas é que ele não percebeu que ele era católico. Ele começa a ler o livro e ele não percebe que o tipo é católico até estar lá bem dentro, não é? Aí já é tarde demais. E aí já não consegue voltar atrás, não é? Já era tarde demais. É engraçadíssimo. Pois, porque no fundo estas
as catequeses, as homilias da patrística, não é, Gonçalo? São muito tipológicas, não é? O que quer dizer que os padres da Igreja, padres gregos e latinos, fazem muitas vezes as pontes do antigo para o novo. Isso é... Sim, Isso mesmo... é super sólido, são catequeses e homilias super sólidas, não é? E muito bem fundamentadas, não é? E mesmo hoje, se tu vires o lecionário, principalmente nas festas importantes, está desenhado para isto. As leituras, certo. A primeira leitura e a segunda leitura, muitas vezes são do Antigo Testamento ou do Antigo e das cartas do Novo, para proporcionar essa homilia tipológica, exatamente. Especialmente nas festas importantes e nos períodos importantes, como na Quaresma e assim. Se repararmos, muitas vezes isto está escolhido dessa maneira, faz parte da tradição da Igreja. Sim, a liturgia está preparada para permitir ao sacerdote fazer essa tipologia na sua homilia, não é? Exato. Bom, acho que não vamos lá ficar por aqui. Já estamos a divagar, vamos ficar por aqui. Gonçalo, este tema dá para muito. Este é o tema. Este tema é muito divertido. Aliás, em geral, nós só gravamos temas que nos divertem, em geral. Mas este tema é especialmente divertido. E vamos ficar por aqui. E olha, muito obrigado. Acho que foi aqui uma viagem interessante ao Sacramento da Confissão em 2 partes. Não se esqueçam de pôr gosto, de partilhar com os vossos amigos, sobretudo com aqueles que não se confessam há muito tempo e mais ainda com os que nunca se confessaram. E com os vossos amigos ou então com os vossos inimigos. Sim, também, não é? E não deixem de nos enviar os vossos comentários, colocar comentários no canal do YouTube, são sempre bem-vindos. Enviar e-mails de queixas, protestos, exclamações para café.ciência.fe@gmail.com. E é isso, e partilhem, ponham gosto e assim por diante, como habitual, que isso ajuda-nos a fazer crescer este projeto. E muito obrigado, Gonçalo. Até à próxima. Obrigado, Bernardo. Até à próxima. E pronto, e é isso, não se esqueçam de se ir confessar. Estamos agora a entrar. Exatamente. Este episódio vai ser lançado já próximo do início do Advento, que é uma excelente altura para isso. Ótima altura no ano para pôr a nossa alma em ordem, para organizar a casa. Exato. Bem, um abraço. Até à próxima. Obrigado a todos que nos ouvem. Obrigado. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.